Sejam bem-vindos ao Golden Reporter. O programa de hoje traz notícias extremamente importantes para o jogo. Os ídolos serão removidos do jogo. É isso mesmo, removidos. Isso acontecerá na próxima atualização, a atualização da versão 2.68. Para saber mais, vamos ouvir o que o nosso especialista em campo tem a dizer, o Dr. Espírito. Boa tarde, senhoras e senhores. Há muito tempo atrás, em 2015, quando os ídolos foram inseridos no jogo, tudo parecia belo, tudo parecia lindo. Os ídolos vinham para trazer experiências novas, dificuldades aumentadas para os jogadores hardcore e um aumento na experiência e espólios obtidos. Mas, assim como o Anakin, que deveria ter destruído os Siths, os ídolos contribuíram para destruir o próprio jogo. A exorbitante taxa de experiência e espólios alavancou a população de jogadores para níveis mais altos rápido demais e também gerou recursos demais, despencando o preço de tudo. Os ídolos foram e são motivos de reclamações há muito tempo, e a Ankama concordava com esse ponto de vista e já planejava uma modificação para essa mecânica. Eles finalmente se pronunciaram e a decisão foi de que o melhor caminho é removê-los do jogo, e eu não poderia concordar mais com a Ankama. Vamos ver aqui alguns dos problemas que os ídolos geraram, de acordo com a Ankama. Eles contribuem muito para a desvalorização econômica dos recursos do jogo, pois os bônus são muito elevados e cumulativos. Combinar os bônus de experiência e espólio desregula a geração de recursos em algumas zonas, bem como a economia ligada a elas. Queremos evitar a geração passiva de recursos e recompensar sessões de farm otimizadas. Eles não são uma alternativa à prospecção e à sabedoria, apenas uma camada a mais. Um sistema de mecânicas genéricas logo mostra que tem limitações na hora de oferecer uma dificuldade justa ao jogo todo. Se os ídolos forem bem escolhidos de acordo com a classe e o tipo de combate, eles não têm impacto real na dificuldade da luta. O abismo de rentabilidade entre um jogador otimizado e um ocasional é agravado pelo uso de ídolos. Recursos raros deixaram de ser raros e ídolos se tornaram uma mecânica praticamente obrigatória, sendo que foi desenvolvida para ser uma mecânica opcional para aqueles que gostam de um desafio. Naturalmente, diversos balanceamentos terão que ser feitos em torno da curva de experiência para todos os níveis e para as taxas de obtenção de drops. Eles também planejam modificar as mecânicas dos desafios, das anomalias temporais e também atualizar o Almanax, uma vez que muitas áreas novas foram inseridas no jogo e o Almanax não oferece bônus a essas áreas. Antigamente, o único conteúdo endgame mais difícil disponível eram os ídolos, mas, como agora temos os sonhos infinitos, os ídolos não precisam mais fazer esse papel. Eles inclusive pensam em modificar os sonhos infinitos no futuro para tornar mais acessível e atraente para todos os jogadores. Todo o conteúdo associado aos ídolos será adaptado ou excluído, interfaces, sucessos, missões e receitas de ídolos. Quanto aos sucessos, a intenção é criar uma mecânica adaptada para cada calabouço, como nas expedições. Elas mostraram ótimos resultados e então podem muito bem substituir os sucessos dos ídolos. As missões que precisam de ídolos, como a linha de missões do Dofus Turquesa, serão modificadas de acordo. Para quem já tiver completado a missão, nada muda. Para quem está com a missão ativa, ela simplesmente será modificada para o novo funcionamento. A remoção das receitas de ídolos não deve afetar tanto a profissão fabricante, pois é uma profissão com muitas utilidades já, mas eles não descartam acrescentar novas receitas no futuro, se necessário. E a ideia central da atualização 2.68 girará em torno dessa remoção dos ídolos e consequente balanceamento ou aprimoramento dos desafios, da fórmula de drop, dos recursos obtidos via sucessos e das anomalias temporais. A Ankama já está bastante satisfeita com os desafios, porque eles cumprem a função de ajustar a dificuldade de cada combate, oferecendo bônus ao jogador, também valorizando jogadas arriscadas com melhores recompensas, e é uma mecânica opcional, que os jogadores escolhem ou não fazerem. No entanto, há alguns aspectos que eles estão insatisfeitos no sistema de desafios. A imprevisibilidade, que pode frustrar muitas vezes o jogador, alguns desafios não se encaixam com a situação atual do jogador, alguns desafios acabam se tornando uma geração passiva de recursos, e alguns bônus são desbalanceados em relação à dificuldade. Então, além de planejar novos desafios, eles querem criar uma mecânica onde você poderá escolher o desafio da luta, dentre duas opções que serão oferecidas a você. Isso para cada espaço de desafio.
Em calabouços, onde temos 2 desafios por lutas, haverá 2 escolhas diferentes de desafios para se escolher. Achei essa mecânica muito interessante, muito melhor do que contar com a sorte e acabar vindo com o desafio de não perder vida, sendo que tem um monstro colado em você, por exemplo. Acredito que essa modificação vai agregar muito para o jogo e torná-lo bem mais agradável. Outra mudança é que agora você terá que escolher se o desafio dará bônus de experiência ou de espólios. Não mais dará os 2 bônus. Eu vou deixar o link da notícia na descrição do vídeo. Eles explicam no site de forma mais técnica como será essa escolha de desafios, para quem quiser ler com mais detalhes e com mais calma. Mas a pessoa que inicia o combate é que vai fazer essas escolhas, e os outros jogadores poderão se adaptar de acordo, mudando seus equipamentos, feitiços e etc. Caso o jogador não queira escolher, o sistema atual de desafio aleatório será mantido. Então, é apenas uma opção a mais para nós jogadores. Outra mudança importante planejada para essa atualização é na fórmula de drop. Não teria cabimento simplesmente remover os hidros sem revisitar os drops. O jogo ficaria frustrante. Os hidros impediam um balanceamento melhor da fórmula de drop, pois um drop de 1% de chance, que supostamente era raro, chegava facilmente a 50% de chance, com todos os bônus que temos hoje em dia. Com a remoção dos hidros, haverá uma possibilidade de um balanceamento muito mais interessante para que não precisemos ficar horas e horas farmando. Uma das rotas que eles consideram é valorizar o farm na faixa de nível do personagem. Eu acho essa uma ideia muito interessante, pois permite que jogadores de nível mais baixo consigam farmar e ter resultados significantes na sua progressão. Já os jogadores que fossem farmar fora da sua faixa de nível precisariam compensar com prospecção, desafios e até mesmo a velocidade dos combates. Outra modificação que eles têm interesse em realizar é nos recursos obtidos por meio de sucessos. Não é novidade que os sucessos geram uma quantidade astronômica de recursos. Inclusive, atualmente é muito comum a criação de times de sucesso, onde se rusha para o nível 200 e depois são feitos o maior número de sucessos no menor tempo possível. Não é nem necessário dizer o quanto isso barateou drasticamente quase todos os recursos do jogo, ao ponto de que não vale a pena você farmar quase nada dentro do jogo. Você tem que se virar para arranjar outras formas de fazer camas, porque farmar monstros e vender seus drops é completamente desvalorizado. Essa modificação talvez torne o farm de drops interessante, que sempre foi uma das técnicas mais clássicas de se fazer dinheiro em RPGs. Também gostei muito dessa ideia, espero que reduzam bastante, ou que talvez até eliminem mesmo, o ganho de recursos por conta de sucessos, porque do jeito que está, é triste farmar qualquer coisa. E, por fim, eles também planejam modificar os bônus de experiência e drops das anomalias temporais. Eles já estão bem satisfeitos com os resultados que elas mostraram, mas precisarão de uns pequenos retoques. Primeiro será necessário balancear, já que a remoção dos hidros impacta muito os drops e a experiência, mas vai continuar sendo uma ferramenta para farm, já que é uma mecânica razoavelmente aleatória e que não permite abuso de farm. Porém, eles pretendem fazer algo em relação à estagnação desses bônus. Muitos territórios ficam travados em 100% de bônus, esperando sua vez de gerar uma anomalia, aumentando demais a geração de espólios. O objetivo vai ser melhorar esse ciclo do surgimento das anomalias para tornar algo mais regular, evitando esse gargalo que deixa muitas áreas travadas em 100% de bônus por muito tempo. Eu acredito que será uma ótima atualização, talvez mesmo até a melhor atualização desde a inserção das poções de piloto automático no jogo. Consigo ver o jogo novamente ganhando vida nos próximos anos, simplesmente por causa de todas essas modificações citadas nesse vídeo. Tenho boas esperanças e acho que os melhores dias do Dofus ainda estão por vir. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!